Existe uma bebida que custa menos de R$ 10 por mês, que você prepara em 3 minutos dentro da sua própria cozinha, e que pesquisadores japoneses descobriram, depois de acompanhar mais de 40 mil pessoas durante 11 anos, que ela reduz de forma significativa o risco de morrer pelas 3 doenças que mais matam brasileiros depois dos 50 anos. E o que mais me incomoda como médico é que mais de 90% das pessoas que precisariam dessa bebida nunca encostou um copo dela nos lábios. Hoje você vai descobrir exatamente qual é, como preparar do jeito certo, o erro grave que quase todo mundo comete e que joga os benefícios todos pelo ralo. E principalmente porque eu fui obrigado a gravar esse vídeo depois do que aconteceu com uma paciente minha de 62 anos. Meu nome é Dr. Paulo. Eu já passei dos 20 anos atendendo pessoas acima dos 50. E durante todo esse tempo, eu fui aprendendo na prática que existem coisas simples, baratas, que ninguém ensina nas faculdades de medicina, mas que mudam vidas inteiras. E o que eu vou te mostrar agora é uma dessas coisas. Nos próximos minutos, eu vou te explicar 4 pontos. Primeiro, qual é essa bebida e por que o corpo de quem passou dos 50 responde de uma forma tão diferente a ela. Segundo, o que acontece de verdade dentro do seu corpo, célula por célula, quando você toma um copo por dia? E quais são os estudos sérios que comprovam isso? Terceiro, como preparar e tomar do jeito certo, porque tem um erro tão comum que destrói praticamente todos os benefícios. E quarto, no final eu vou te contar a história da Dona Helena, uma paciente que chegou no meu consultório quase desistindo da própria saúde, e o que mudou na vida dela em apenas 3 meses. Mas antes da bebida em si, eu preciso que você entenda uma coisa, porque sem essa parte, o resto não vai fazer sentido. Quando o corpo passa dos 50, alguma coisa silenciosa começa a acontecer. As células oxidam mais rápido. O sistema imunológico fica mais lento. E uma coisa chamada inflamação crônica de baixo grau se instala. Esse nome é feio, mas a tradução é simples. É um fogo baixinho que arde dentro do corpo durante anos sem fazer barulho. Não dói. Não aparece em exame de rotina. Não te avisa. Mas vai trabalhando dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que um dia você descobre que tem diabetes, ou que sofreu um pequeno infarto, ou que aquela memória que sempre foi afiada começou a falhar. E o pior é que muita gente acha que isso é só coisa da idade. Não é só idade, é inflamação. E essa inflamação é como uma ferrugem invisível dentro de uma viga de aço. Por fora, a viga parece firme. Por dentro, ela está sendo comida sem que ninguém veja. Quando a viga cai, parece que foi de uma hora para outra. Mas a verdade é que a destruição começou anos antes. E é exatamente aqui que entra o copo que eu vim te mostrar. A bebida é o chá verde. E eu sei o que pode estar passando pela sua cabeça agora. Talvez você esteja pensando que é coisa simples demais, que já ouviu falar disso, ou que isso é dieta da moda. Mas fica comigo, porque o que a ciência descobriu sobre o chá verde nos últimos 20 anos é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi acontecer dentro da medicina. E não é exagero meu. É estudo grande, sério, com dezenas de milhares de pessoas, publicado nas revistas mais respeitadas do mundo. Pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, acompanharam mais de 40 mil adultos durante 11 anos. E o que eles descobriram foi um divisor de águas. As pessoas que tomavam 3 a 4 copos de chá verde por dia tinham uma redução próxima de 26% no risco de morte por doenças cardiovasculares, comparadas com quem não tomava. Esse estudo foi publicado na Revista da Associação Médica Americana, uma das publicações científicas mais respeitadas do planeta. E não parou por aí. Pesquisadores em diferentes países descobriram, ao longo dos últimos anos, que um composto encontrado dentro do chá verde, chamado epigalocatequina galato, tem efeito direto na proteção dos neurônios do cérebro. Em palavras simples, esse copo, que custa menos de R$ 10 por mês, está protegendo o seu coração e o seu cérebro ao mesmo tempo. E tem mais.
Análises reunindo dezenas de estudos diferentes mostraram que o consumo regular de chá verde está associado a uma redução considerável no risco de declínio cognitivo em pessoas acima dos 60. Ou seja, aquele esquecimento que a gente atribui só ao envelhecimento, em muitos casos, não é só envelhecimento, é inflamação. E o chá verde combate justamente essa inflamação que afeta o cérebro. E olha que coisa interessante. A Organização Mundial de Saúde, em um relatório sobre envelhecimento saudável, destacou o consumo regular de chás ricos em polifenóis, e o chá verde é o mais estudado deles, como um dos hábitos associados a populações que vivem mais e com menos doenças crônicas. Não por acaso, em regiões do Japão, onde o consumo de chá verde faz parte do dia a dia das pessoas desde criança, a expectativa de vida saudável é uma das maiores do mundo. Não é mágica, é química. É inflamação que não se instala porque está sendo combatida todos os dias, em pequenas doses, durante décadas. Se você está assistindo até aqui e isso já está fazendo sentido para você, faz uma coisa por mim agora. Aperta o botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas da sua idade que precisam ouvir o que você está ouvindo. Leva um segundo. Pode salvar a vida de alguém que você nem conhece. Agora presta atenção, porque essa parte é a que ninguém te fala, e é onde quase todo mundo erra. O chá verde tem dois inimigos. Dois inimigos que destroem praticamente todos os benefícios da bebida. O primeiro inimigo é a água fervente. Quando você ferve a água a 100 graus e despeja em cima das folhas do chá, a temperatura altíssima queima os compostos delicados que fazem a bebida ser tão poderosa. É como pegar uma vitamina sensível e deixar no sol forte por horas. Os compostos ainda estão lá, mas perderam a força. O segundo inimigo é o açúcar refinado. Quando você adoça o chá com açúcar branco, você transforma uma bebida anti-inflamatória numa bebida que alimenta justamente a inflamação que ela deveria combater. E aí, o efeito vai praticamente a zero. Quase todo mundo comete pelo menos um desses dois erros. Talvez você esteja cometendo agora mesmo. O jeito certo é mais simples do que parece. Você esquenta a água até começar a sair um vapor leve, mas antes da água ferver de verdade. A temperatura ideal é por volta de 70 a 80 graus. Se você não tem termômetro, basta desligar o fogo um pouquinho antes daquela fervura forte, quando começam a aparecer aquelas bolinhas pequenas no fundo da panela. Aí você coloca a folha do chá ou o sachê dentro da xícara, despeja a água e deixa descansar por 2 a 3 minutos. Não mais que isso. Porque depois de 3 minutos, o chá começa a soltar substâncias amargas que estragam o sabor e podem até reduzir a absorção dos compostos bons. Se quiser adoçar, use um pouquinho de mel puro, ou se você conseguir, beba puro. Você vai estranhar nos primeiros dias. Mas o paladar se acostuma rápido. E o ideal é tomar de manhã, em jejum, ou logo depois de um café da manhã leve. E aqui tem mais um detalhe que praticamente ninguém comenta. Existe um momento do dia em que tomar chá verde é como tomar 2 copos de uma vez. E existe outro momento em que é praticamente jogar dinheiro fora. Tomar o chá com o estômago vazio, logo cedo, faz com que os compostos benéficos sejam absorvidos com muito mais força. Já tomar junto com leite, ou logo depois de uma refeição com muito laticínio, faz com que esses mesmos compostos sejam neutralizados. O leite contém proteínas chamadas caseínas. Essas proteínas se ligam aos antioxidantes do chá e os tornam praticamente inativos. Então, se você tem o costume de jogar leite no chá, pode parar agora. Está jogando o benefício no ralo. E agora chegou o momento que eu prometi no começo. A história da Dona Helena. Dona Helena chegou ao meu consultório com 62 anos. Aposentada, professora de escola pública por quase 4 décadas. 4 décadas alfabetizando crianças. 4 décadas dando aula com a voz forte, gesticulando muito, segurando o giz. E ela chegou cansada. E eu não estou falando de cansaço físico apenas. Ela chegou cansada daquela forma que a gente vê em quem perdeu a esperança de melhorar. A pressão dela estava alta. O colesterol estava nas alturas. Ela tinha pré-diabetes. E o pior, ela me disse,
baixinho, quase com vergonha, que tinha começado a esquecer das coisas. Esquecia o nome dos próprios netos. Esquecia onde colocava as chaves. Esquecia o que ia falar no meio da frase. E ela me olhou com os olhos marejados e disse que achava que estava começando a ficar caduca. Aquela frase ficou na minha cabeça por dias. Eu olhei para ela e respondi que ela não estava ficando caduca, que ela estava inflamada. E eu prescrevi uma mudança simples: um copo de chá verde toda manhã, do jeito certo, junto com mais 2 mudanças básicas na alimentação. 3 meses depois, ela voltou. E quando eu vi os exames novos, foi um daqueles momentos em que a gente lembra por que escolheu essa profissão. O colesterol tinha caído quase 30 pontos. A glicemia tinha voltado para dentro do normal. A pressão estava controlada com uma dose menor de medicamento, com a aprovação do cardiologista dela. E ela me disse, com um sorriso que eu nunca vou esquecer, que tinha lembrado do nome dos 2 netos sem precisar parar para pensar pela primeira vez em meses. E olha o detalhe: a dona Helena não fez milagre. Ela fez o básico, do jeito certo, todo dia. E foi isso que mudou tudo. E aqui eu preciso te falar uma coisa importante. O chá verde é poderoso, mas ele não age sozinho. Ele é parte de um conjunto. E ao longo desses mais de 20 anos atendendo pessoas acima dos 50, eu fui anotando, testando e refinando uma lista de bebidas anti-inflamatórias que se complementam, que se potencializam umas às outras e que juntas criam uma camada de proteção real para o corpo que passou dos 50. Foram tantos pacientes me pedindo essa lista, tantos filhos e netos pedindo para eu compartilhar isso para os pais e avós, que eu acabei reunindo tudo num guia simples, curto, direto. 21 bebidas anti-inflamatórias, todas baseadas em estudos reais, todas baratas. Todas que você consegue preparar em casa em poucos minutos, com um modo de preparo certo, melhor horário para tomar. E o que evitar? Eu coloquei o link logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Custa menos do que um lanche, R$ 17. Se fizer sentido para você, dá uma olhada agora. Se não fizer, tudo bem, continua aqui comigo, porque ainda tem informação importante que vem agora. Outra coisa que precisa ficar bem clara. E eu vou repetir porque é importante. Esse vídeo não está dizendo para você parar de tomar os remédios que o seu médico passou. De jeito nenhum. Se você toma medicamento para pressão, para diabetes ou para colesterol, continua tomando exatamente como foi prescrito. O chá verde é um aliado, ele não é um substituto. E antes de incluir o chá verde como hábito diário, principalmente se você toma anticoagulante, como a varfarina, conversa com o seu médico, porque o chá verde pode interferir com alguns medicamentos. Isso não quer dizer que ele é perigoso. Quer dizer apenas que precisa de orientação. E na grande maioria dos casos, a orientação é só um ajuste de horário entre o remédio e o chá. Quase nunca é proibição. Tem também as pessoas que tomam medicamento para ferro, para anemia, ou que têm o ferro baixo. Para essas pessoas, tomar o chá verde junto com a refeição não é a melhor ideia, porque o chá pode dificultar um pouco a absorção do ferro. Nesse caso, o ideal é tomar o chá pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. Detalhe simples, faz toda a diferença. E sabe o que é mais bonito nessa história toda? O seu corpo, mesmo aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos, ainda é capaz de se reorganizar. As células ainda respondem. O coração ainda ouve. O cérebro ainda forma novas conexões. A gente cresceu numa cultura que ensinou que envelhecer é sinônimo de adoecer. E não é. A ciência moderna está mostrando exatamente o contrário. Envelhecer pode ser um processo de refinamento, de tirar do corpo o que já não serve mais, de colocar o que protege. E um copo de chá verde por dia é um dos gestos mais simples, mais baratos e mais poderosos que você pode oferecer para esse corpo que te carregou até aqui. Faz uma última coisa por mim. Pensa agora, nesse exato momento, em uma pessoa que você ama. Alguém da sua idade, ou mais velho, que precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Pode ser seu marido, sua esposa, uma irmã, um irmão, um amigo de longa data. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não amanhã, não depois do almoço. Agora. Porque uma informação simples como essa
na pessoa certa, no momento certo, pode mudar o rumo de uma vida inteira. E quem sabe, daqui a 3 meses, essa pessoa volta para te procurar com a mesma alegria que a dona Helena teve no meu consultório, dizendo que algo na vida dela mudou. Eu sou o Dr. Paulo. E se eu pudesse te deixar com uma coisa só hoje, seria essa. O seu corpo é o lugar mais antigo que você habita. Trate ele com o mesmo carinho com que você trataria a sua casa de infância, se ela ainda estivesse de pé. Te vejo no próximo vídeo.